meus amigos, voltando aqui com o nosso curso de criminalística, vamos continuar aqui trabalhando esta grande revisão para vocês aí que estão focando no próximo concurso de delegado de polícia da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Vamos aqui continuar dentro dessa parte conceitual de perícias e peritos, de locais de crime. Tem muita coisa ainda para a gente abordar aqui. Vamos lá. Seguindo. Nossa próxima questão, uma questão que caiu para delegado de polícia, diz o seguinte: um homem de 45 anos de idade morreu após se engasgar com um pedaço de sanduíche que comia em uma lanchonete. Ele estava na companhia do seu cunhado, que não conseguiu ajudá-lo a retomar o fôlego. Os empregados da lanchonete acionaram o socorro médico, mas não houve êxito na tentativa de evitar a morte do homem. Considerando esta situação hipotética e os diversos aspectos a ele relacionados, julgue o item. O evento morte descrito será classificado quanto à sua causa jurídica como morte natural. E aí, pessoal, isso procede ou não? Isso seria uma morte natural? Lembra que eu falei, mais uma vez, isso cai muito dentro de criminalística também, saber o que é uma morte natural e o que é uma morte violenta, pessoal. Então, morte natural pode ser um acidente, um suicídio, um homicídio, que nós chamamos de causa jurídica da morte. E aqui, pelo fato, é o quê? Um acidente, né? Um acidente. Ele morreu por uma sufocação direta, obstrução da via respiratória. Foi ou não foi um acidente? Foi um acidente. Então, colocar que foi uma morte natural, deixa o item aqui errado. Então, vamos aí avançando. Item errado. Vamos lá, próxima questão. Próxima questão, o perito médico legista possui os mesmos impedimentos e suspeições que os juízes no âmbito criminal. Perfeitamente. Em relação aos impedimentos e suspeições a que está sujeito, o perito, vamos lá, letra A, né? Isso você vai aprender lá com base, vai combinar dois artigos de CPP que caem também em criminalística, que é o 288, não, acho que é o 280, depois só confirme aí, por favor, tá, pessoal? Tanto artigo na cabeça, mas olha só, vamos aqui, cadê? Aqui, já tinha saído ali, 280, deixa eu marcar aqui, 280, o 254, aqui também entra, né, o 254 e também o 279, quando a gente fala sobre a questão de impedimento e suspeições. Então vamos aqui, letra A, primeiro aqui, pode realizar o exame sexológico caso a vítima seja a sua irmã. E aí, pessoal, certo ou errado? Pode? Claro que não, né? Não há essa possibilidade, tá? O próprio 254 proíbe. O que mais aqui, Vamos seguindo. Deve realizar todas as perícias requisitadas durante seu plantão, devendo se manifestar a respeito de impedimento quando for questionado em segunda instância. Não, né, pessoal? Ele tem que se abster, né? Então tá errado aqui. Errado. Deve se declarar suspeito caso seja amigo íntimo do acusado pelo crime. Deve ou não deve, pessoal, se declarar suspeito nesse caso aqui, quando for amigo ou inimigo, tá, pessoal? Amigo íntimo ou até mesmo inimigo. Então, pelo 254 do CPP, ele tem que ser realmente gabarito letra C. Pode realizar o exame de corpo de delito em parente de terceiro grau. E aí, pode, pessoal? Seria até o segundo ou terceiro grau? Seria até o terceiro grau. Então, nesse caso, mesma regra do juiz, tá? Ele tem que recusar, tá ok, pessoal? Poderá aí, nesse caso, vai se declarar por suspeito, né? Por exemplo, parentes consanguíneos ou não até o terceiro grau, cônjuge também. Então, tem que se declarar suspeito. Então, tá errado aí. Não deve realizar exame de lesão corporal se a vítima residiu em um raio menor do que 10 km de sua própria residência. Isso não quer dizer se é amigo ou inimigo, né, pessoal? Amigo íntimo ou inimigo. Não tem nada a ver, isso aqui é uma aberração. Então, o gabarito realmente é a letra C. Vamos avançando. Vamos lá para a nossa próxima questão. Próxima questão aí. No que se refere às perícias e aos laudos médicos em medicina, legal assinar a opção correta. Muitas questões de medicina, tá, pessoal, servem aqui para a nossa análise pericial também, tá ok? Principalmente essa parte de perícias e peritos. Vamos lá. Letra A. As perícias podem consistir em exame da vítima, do indiciado e de testemunha e do jurado. Pode, pessoal, nesse caso aqui? Sim, né?
todos os sujeitos aqui, né, nesse caso, podem estar sujeitos a uma perícia, tá bom? Então, muito cuidado aqui. Letra A, call para delegado de polícia. É uma boa opção. Vamos ver as demais. A perícia em antropologia forense permite estabelecer a identidade do criminoso e das vítimas por meio de exame de DNA, sem, no entanto, determinar a data da circunstância da morte. Pessoal, a perícia na antropologia forense, nesse caso aqui, cadê aqui que ele fala? A perícia em antropologia forense permite estabelecer a identidade de criminosos e de vítima por meio do exame de DNA. Aqui, pessoal, a perícia antropológica, né, ou antropologia forense, nesse caso, está dentro da medicina legal, tá? E vai fazer o estudo da identidade e da identificação médico-legal. Tá ok? Agora, não há correlação com a data, né? Diz aqui, ó, sem, no entanto, determinar a data e circunstância da morte. Era uma opção, poderia ser até uma boa opção, realmente, né? O criminoso então, permite estabelecer a identidade do criminoso e da vítima por meio de exame de DNA. Né? O problema exame de DNA, né, pessoal, também poderia entrar aqui dentro de identidade e identificação, poderia, né? Mas a banca, ela leva em consideração a questão das circunstâncias da morte, né? Mas determinação da data, essas coisas assim, isso aqui normalmente seria tanatologia forense, tá? Seria tanatologia forense. Mas, enfim, tá errado aí, a banca deu como errada, salvo engano, ela deu como correta essa aqui, a letra A. Vamos lá, a opção pela perícia, pela perícia antropológica deve ser conduta de rotina nos casos em que a família da vítima manifestar suspeito de morte por envenenamento. Ele diz que a opção pela perícia antropológica deve ser conduta de rotina antropológica? Claro que não, errado aí. As perícias médicos legais são restritas aos processos penais e civis. Errado. Laudo, restrita, né? Restrita aqui, ainda mais fala aos penais e aos civis. Tem outras, né? Não que estaria errado os civis, mas do trabalho, enfim, tem outras aí. Laudo médico legal consiste em narração ditada a um escrivão. Aí seria o auto, né? O laudo ele é feito direto pelo perito. Aí seria o auto e não o laudo. Falamos bastante em medicina legal também. Vamos avançando aqui, pessoal. É correto o que se afirma, exceto. Então, ele quer errado aqui, né? Vamos seguindo aqui para a gente ir revisando esses pontos aí. Perícia percipiente é aquela em que o perito é chamado para conferir técnica e cientificamente um fato sobre a ótica quantitativa e qualitativa. Perfeito. Voltando aqui para mim. Pessoal, essa parte de perícias percipiente e deducente, isso cai muito também em criminalística, dentro de documentos criminalísticos principalmente, né? Porque os documentos criminalísticos eles são bem parecidos com os documentos médico-legais. Então, é muito comum vocês estudarem alguns pontos que já estudaram em medicina legal, já até avisei isso para vocês. Quando eu falo em perícia percipiente, é sobre um fato a analisar. Inclusive, essa parte aqui está mais para criminalística do que medicina legal, tá? Então, perícia percipiente é sobre um fato a analisar. E perícia deducente é sobre um fato já analisado. A perícia percipiente, ela está voltada mais para, né, uma análise quantitativa, é uma análise geral, né, quantitativa e qualitativa, onde você vai ter o documento mais minucioso e mais detalhado, que é o documento chamado relatório médico legal. Já a perícia deducente, sobre um fato já analisado, aí seria o parecer. Então, a letra A aqui está correta, mas ele quer a errada, não é isso aqui, ó? Está aqui a exceção. Letra B. A perícia, segundo o seu modo de realizar-se, pode ser sobre um fato a analisar, perícia deducente. Sobre um fato a analisar, na verdade, é percipiente, já está errado aqui. Ou sobre uma perícia já realizada, percipiente. Não, aí seria deducente, ele inverteu aqui. Então, aqui seria percipiente e aqui seria deducente. Então, gabarito já é a letra B. Letra C, perícia deducente é análise feita sobre fatos pretéritos, né? Fatos passados, perfeitamente aqui. Com relação àqueles sobre os quais possa existir contestação ou discordância das partes ou do julgador, correto? Define-se perícia médico-legal como um conjunto de procedimentos médicos e técnicos que tem como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da justiça, correto também. Então, gabarito realmente é a letra B. Vamos avançando na perícia médico-legal, a perícia contraditória. O que seria aí a perícia contraditória? Já falei bastante isso para vocês.
Procedimento que gera relatórios, né, individualizados que não chegam a um ponto de vista comum, sim. Né? Ou seja, perito A e perito B. Ou seja, documentos contraditórios entre ambos. Então, isso chama perícia contraditória. Tá aqui, gabarito letra A, tá? Gabarito letra A. Ele botou aqui exame pericial realizado com só perito errado, exame realizado sobre vestígios materiais errado, conjunto de procedimento médico e técnico que tem como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da justiça. Né? Isso não tem nada a ver com a perícia contraditória, mas sim a perícia de uma forma geral. Declaração tomada a termo em uma audiência de instrução e julgamento sobre fatos obscuros e conflitantes. Aí seriam os chamados depoimentos orais, tá? Depoimentos orais. Então, gabarito aqui é a letra A. Vamos seguindo, vamos avançando. O laudo pericial é um documento processual oficial que se caracteriza por ser peça retrospectiva, isto é, refere-se a fatos passados, sejam infrações penais ou irrelevantes penais, e de suma importância para a autoridade policial fundamental na elaboração do inquérito. São tipos de laudo pericial existente, né? Então ele está tratando aqui como tipos de laudo pericial existente, né? Ou seja, na visão de um laudo pericial, né? Um documento de uma perícia que já tenha sido ali sobre um fato já analisado. Então, ó, por exemplo, laudo de levantamento de local seria aqui? Sim, seria. Laudo de identificação de perímetro circunvizinho também poderia entrar. Não, perímetro circunvizinho. Poderia. Aqui, nesse caso aqui, aqui não vejo problema aqui não, pessoal. Deixa eu ver, só analisar aqui com calma aqui, ó. Laudo de identificação. Deixa eu ver as outras aqui. Laudo de verificação de eficácia da arma. Entraria? Sim, aqui entraria. E laudo de exame cadavérico. Laudo de exame cadavérico também. Porque ele fala aqui, ó, laudo é um documento processual, se caracteriza pela peça retrospectiva do passado. Aí ele diz aqui, a suma importância são tipo de laudo pericial. Levantamento de local, sim. Agora, identificação de perímetro circunvizinho, né? Circunvizinho. Aqui eu realmente vejo como errado, né? A 2. Marcaria só o item 1, 3 e 4. Vamos ver as opções aqui. 1, 3 e 4. Seria, no meu ponto de vista, seria a letra D. Mas tem até 1, 2 e 4 aqui. Mas não vejo o laudo de identificação de perímetro como um laudo, né, pessoal? Então, na verdade, é um trabalho de isolamento, né? Perímetro circunvizinho, né? Isso aí é um trabalho de isolamento, né? Que é subjetivo, né? Então, para tentar pegar o local imediato e o local imediato, né? Ou seja, quando você vê a questão da preservação, você tem a classificação do local de crime, né? Ou seja, que é o local interno ou externo, e tem o local imediato, que é onde tem a maior quantidade de vestígios, e o local imediato, aquele que está o quê? Circunvizinhando ali o local de crime propriamente dito, onde foi praticada a ação delituosa. Então, às vezes, esse perímetro, ele para um perito pode ser um perímetro menor ou um perímetro maior. Então, ali há uma subjetividade de isolamento. Então, ele diz que laudo de identificação de perímetro circunvizinho não entraria aqui, não. Então, seria 1, 3 e 4. Tá bom? Vamos aqui avançando, vamos seguindo. Vamos lá. No tocante ao exame de corpo de delito, é incorreto afirmar. Então, é incorreto com relação ao exame de corpo de delito. É um tópico que tem tudo a ver com criminalística para vocês. Então, vamos aqui analisar. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante, né? Aquele que está acusante, acusando, né? Que é só lembrar assim, acusante, o querelante, e o querelado é o acusado. Ao acusado, a formulação de quesitos e de indicação de assistente técnico. Eu falei isso para vocês aí, um desses blocos aí, sobre o perito particular. Lembra lá do assistente técnico? Sim, aqui está correto. B. Os peritos não oficiais prestarão compromissos de bem e fielmente desempenhar o encargo. Sim, porque é o não concursado, então esse tem que prestar, né, compromisso. Então está correto.
C. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 3, pessoal? Não, por 2 pessoas idôneas, portadora de curso superior, ok? Preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, correto. Agora, aqui deixou errado, né? Porque são 2 pessoas e não 3. Já é a opção que ele quer incorreta. E no item D, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial portador de diploma de curso superior. Né? O perito concursado, correto. Então, gabarito aqui, letra C. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos avançando para a gente pegar aí mais questões aí. Tem muitas questões ainda para a gente corrigir. Vamos lá. Nos casos de crimes contra o patrimônio, com relação à avaliação prevista nas normas legais, é correto afirmar. Então, crimes contra o patrimônio, locais de crimes, né, contra o patrimônio, muito provavelmente ele vai trabalhar aqui. Vamos lá, letra A. Somente objetos em perfeitas condições de manutenção, uso e funcionamento serão avaliados diretamente. Claro que não, somente aqui deixou errado, né? Então, o perito vai avaliar nos crimes contra o patrimônio os danos, né? Provavelmente qual foi o objeto empregado, isso vem lá no Código de Processo Penal também. B. Somente serão solicitadas aos peritos avaliações de objetos que permitam seu deslocamento à presença do expert, para que o trabalho se desenvolva contento, né? Ou seja, ele diz só quando for até o... Não, pessoal, o perito vai até o local. Errado. C. A avaliação indireta é solicitada quando o perito possui apenas informações acerca do objeto em questão, fornecidos pela vítima, independente de constatarem ou não dos autos. Né? Então, ele está dizendo que a avaliação indireta, errado, né, pessoal? A avaliação indireta aqui, normalmente, né? Ele diz que aqui, ó, a avaliação indireta é solicitada quando o perito possui apenas informações acerca do objeto em questão fornecido pela vítima, né? Errado, né? A avaliação indireta, ele vai trabalhar, por exemplo, em provas, né, em materialidades que realmente não estejam, por exemplo, no local imediato de um crime. Pode estar no local relacionado. Isso tem tudo a ver com uma avaliação indireta. Errado aqui. D. Quando acionado para proceder uma avaliação direta, o perito estará se deparando com o objeto in natura, sim, no local, podendo contar com sua perspicácia, sua acuidade técnica e seus órgãos de sentido para desenvolver o seu trabalho corretamente, perfeitamente, tá? Perfeitamente. Então, errado aqui. Agora, né, aqui nessa avaliação direta, se ele tratar como exame de corpo dele direto, aí seria a prova testemunhal, não seria a avaliação de objeto fornecido pela vítima. Errado aí também. Vamos lá, seguindo. Sobre a atuação do perito médico legista na fase de inquérito policial e processual, assinale a opção correta. Vamos lá, então, analisar essa questão aqui. O que ele diz aqui? Ó? Letra A. Tão logo o perito médico legista tome conhecimento de um exame de corpo de delito a ser realizado, deve fazê-lo e oficiar a seguir a autoridade policial para que faça as devidas requisições e quesitos. Então, o que ele está dizendo aqui, pessoal? Ele diz que tão logo o perito médico legista tome conhecimento de um exame de corpo de delito a ser realizado, deve fazê-lo e oficiar a seguir a autoridade. Na verdade, a autoridade policial que vai requisitar, pessoal, né? Então, errado, inverteu aqui o papel totalmente. Errado aí. B. No exercício da atividade pericial médico-legal, de perícia oficial de natureza criminal, o perito médico-legista está subordinado diretamente à autoridade, não está subordinado. Né? Tem autonomia, pessoal. Atividade regulamentada pela Lei 12.030, já falei para vocês. O perito médico-legista goza de autonomia técnica, ok, científica e funcional no seu mistério pericial. Perfeitamente. Aqui, letra C. Gabarito letra C. Avançando. No exercício da atividade pericial médico-legal, em fase pré-processual, ou seja, de investigação, o perito só poderá atender a requisições que tenham como origem as autoridades policiais. Claro que não, né, pessoal? O próprio Ministério Público pode atuar na fase processual ou até mesmo na fase pré-processual, né? Erradíssimo aí. O perito médico legista pode ter laudo modificado por diretor. Não pode, né, pessoal? Ter laudo modificado, não. Erro aí grosseiro aqui da banca. Então, gabarito aqui, letra C. Vamos avançando. Mais uma questão. Questão aí caiu para perito criminal.
Banca e Funiverso. Vamos ver o que diz aqui. Já vi que ele traz aqui, né, uma das referências aí, né, quando a gente fala de perícia, de criminalística, de medicina legal, que é o professor Egino Carvalho Hércules. Vamos lá. Processos são um conjunto de providências que devem ser tomadas para se verificar e sanar uma lesão de direito. No curso dos processos, os fatos devem ser esclarecidos sem quaisquer dúvidas, de modo que os juízes possam proferir sentenças justas. Os fatos alegados em um processo precisam ser demonstrados e essa demonstração depende de sua natureza. Quando tais fatos não deixam vestígios materiais e se desvanecem, no caso, no mesmo instante em que ocorrem, ou logo após a sua comprovação em juízo, só poderá ser feito pela prova testemunhal, né, que é o chamado exame de corpo de delito indireto. E o relato pode, por diversas razões, não corresponder fielmente à realidade, mas, se resultam de vestígio duradouro dos fatos ocorridos, com a possibilidade de serem detectados pelos nossos sentidos, o seu exame e registro devem ser feitos obrigatoriamente e por pessoas tecnicamente capacitadas para fazê-los, né? Que seriam quem? No caso, os próprios peritos. Vamos ver o que ele fala aqui. Com relação aos conceitos de perícia e de perito, bem como a normatização estabelecida no Código de Processo Penal, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. Quando uma infração deixa vestígios, é necessário o exame de corpo de delito, ou seja, a comprovação dos vestígios materiais por ela deixados, torna-se indispensável. A prova testemunhal não pode ser considerada uma alternativa. Esse não pode já deixou errado, a gente sabe que pode. Letra B. Perito é um auxiliar da justiça devidamente compromissado, estranho às partes, portador de um conhecimento técnico altamente especializado e sem impedimentos para atuar no processo. Então, ele está dizendo que o perito é um auxiliar da justiça, sim, né? Devidamente compromissado, estranho às partes, portador de conhecimento técnico altamente especializado e sem impedimentos para atuar no processo. Tá? Aqui não vejo problema ele não ter colocado o perito oficial. Quem está falando é do perito em si, da pessoa que, né, na verdade, tem ali a capacidade de agir como perito. Mas vamos ver aqui a letra C. A confissão do acusado pode suprir, para ou continua? Para, a gente sabe que não pode suprir aí a prova, né? Ou seja, o exame de corpo de delito, a gente sabe disso, e nem a prova testemunhal. Letra D. Chama-se de corpo de delito direto o realizado pelos peritos sobre os vestígios de infrações existentes e de corpo de delito indireto quando, não existindo esses vestígios materiais, a prova ser suprida pela confissão. Não, errado. Se tivesse ser suprida pela prova testemunhal, aí estaria correto aqui a letra D. Letra E. O exame de corpo de delito pode ser solicitado diretamente ao órgão responsável pela perícia pelo advogado procurador da parte interessada. Ele está dizendo que o exame de corpo de delito pode ser diretamente do órgão responsável, pessoal, pela perícia, pelo advogado procurador? Claro que não, né, pessoal? Erradíssimo aqui, tá? Então, realmente, a melhor aqui seria a letra B. Mas, quando ele fala aqui, ó, perito é o auxiliar da justiça, sim, devidamente compromissado, né? Porque ele pode ser concursado ou ter declarado seu compromisso, se for um assistente. Estranho às partes, no caso, não pode, né? Portador de conhecimento técnico altamente especificado. Enfim, de quando é essa questão aqui? De 2015, né? Foi posterior à reforma, mas seria a melhor opção, sim, tá? Melhor seria se tivesse escrito perito oficial. Vamos avançando aqui, pessoal. Vamos seguindo. Próxima questão. A perícia médico-legal tem como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da justiça em relação à perícia médica de natureza criminal. Vamos lá, letra A. Os exames não complexos de lesão corporal devem ser realizados por 3 peritos concursados, pessoal. E aí? Né? Basta um perito, né? Agora, perito, exame complexo, pode ser por mais de um perito oficial? Pode. Letra B. O perito médico legista pode decretar o sigilo do seu laudo nas perícias? Claro que não, pessoal. Sigilo, quem decreta é o juiz, né?
C. O assistente técnico indicado pelas partes deve ser notificado pelo delegado de polícia quando for solicitado pela perícia médico-legal. Né? Aqui está dizendo que o assistente técnico indicado pelas partes deve ser notificado pelo delegado quando for solicitado. Não deve ser notificado. Errado, né, pessoal? Letra D. O perito médico-legista pode ser solicitado a atuar na fase pré-processual e na fase processual sem problema algum, antes ou depois da sentença. Vimos isso lá em outra questão, gabarito letra D. Na falta de perito médico-legista na região, a perícia deve ser realizada pelo assistente técnico da vítima? Claro que não, né, pessoal? 2 pessoas idôneas de nível superior que atuem de preferência, sejam de preferência, né, a formação na área de atuação pericial. Falamos bastante também sobre isso, então o gabarito aqui é a letra D. Vamos avançando aqui. O laudo pericial deverá ser entregue em um prazo de, né, no caso aqui seria o quê, pessoal? 10 dias, né? O laudo tem que ser entregue no caso de 10 dias, mas aí, pode ou não pode ser prorrogável? Pode ser prorrogável, né, por requerimento do perito em casos excepcionais. Então o gabarito aqui é a letra E. Vamos avançando, vamos lá. Mais uma questão. Seguindo, o principal documento emitido pelo odontologista é o laudo. A respeito desse assunto, analise as afirmativas. Vamos seguindo então. Histórico é a parte do laudo que se refere... Pessoal, isso aqui é cobrado dentro de documentos criminalísticos, né? Dentro de perícias e perito tem os documentos criminalísticos. Então, isso pode ser cobrado também. Tanto em medicina legal, dentro de documentos médico-legais, bem como em documentos criminalísticos. Então, qualquer livro de criminalística você vai encontrar. Livro do professor Alber Espínola, do Estovão, né? Vocês vão encontrar isso lá, também os documentos criminalísticos. Só muda o nome, mas os conceitos são bem parecidos, tá? Então vamos aqui na tela. O histórico é a parte do laudo que se refere ao local, a data, que mais que ele diz? A hora da perícia, a autoridade requisitante, aos peritos designados, a indicação de pessoa a ser periciada, ao exame a ser realizado e aos quesitos a serem respondido, né, pessoal? Então, na verdade, ele misturou tudo, né? Ele misturou aí os quesitos, né? Porque o histórico, quando fala de laudo ou auto, que é a mesma coisa, são relatórios médico-legais, você tem o histórico, tem os quesitos oficiais, tem a descrição, a discussão, né? Você tem resposta aos quesitos, a conclusão, enfim, são 7 partes. Aqui errou a banca. Descrição é a parte que contém, com todos os detalhes, achados objetivos e subjetivos dos exames realizados, né? Ou seja, é o chamado Visum et Reperto, onde tem é a parte mais importante, né? É a descrição, tá correto, sim. Discussão é a parte da ilação tirada com análise dos dados descritos e discutidos a posição procurada pelo requerente da perícia, né? Então tá errado aqui, ok? Deixou a desejar aqui, porque na verdade a discussão ela vai ter uma análise cuidadosa dos fatos fornecidos, né, comparando ali informações relatadas, né, pessoal? Então, vão ser discutidas várias hipóteses, né, até entre peritos que façam parte aí de uma perícia, se for mais de um. Então, aqui só vejo o item 2 como correto. Item 2, gabarito letra D. Gabarito aqui, letra D. Ok? Então, pessoal, voltando aqui para mim, fechamos aqui mais um bloco, tá, de criminalística, ainda temos aí mais 3 blocos, tá? E nos próximos blocos a gente provavelmente já vai começar a aprofundar mais ainda em locais de crimes, que é outro assunto, e modalidades de perícias, né? E exames periciais em locais de crime contra patrimônio, contra crimes sexuais, crimes de trânsito, crimes contra a pessoa. Então, né, quando a gente fala de vestígios, indícios e evidências, né, nós vamos trabalhar muito isso, que é um assunto também que cai muito dentro de criminalística. Provavelmente a gente já vai começar a explorar isso nos próximos 3 blocos aí, que estão disponíveis para a gente aqui nesta grande revisão. Então, um grande abraço a todos e nos veremos aí nos próximos blocos. Até mais!